opções e também o plantel que nós temos, dando a eles toda a condição de entrosamento possível. Agora, todos esses desafios elevam ainda cada vez mais a nossa motivação, a nossa confiança para buscar cada um desses desafios. Acho que estamos no caminho certo, os atletas estão tendo um comportamento exemplar, né, de extra-campo, fora-campo, dentro do campo também, todos se ajudando bastante, dessa forma que a gente espera fazer o Flamengo cada vez mais forte. Daí a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo, preparou a equipe para o jogo de amanhã, está atendendo a imprensa, e aqui nos Donos da Bola você vê ao vivo a entrevista do técnico do Flamengo. Qual é a pergunta aí? Qual o teu plano assim, para esses 5 jogos a partir de amanhã aí no Brasileiro? 5 jogos grandes, vamos mostrar isso no programa. Né? O Flamengo pega o Vasco, pega o Cruzeiro, pega o Atlético Mineiro, está pegando só os cabeças daqui para frente. 5 jogos, 15 pontos. Olha, a gente tem que jogar jogo a jogo, né? Porque é uma sequência difícil, grandes equipes pela frente, confrontos praticamente diretos que teremos aí com as equipes que estão ali à frente da gente, próximo da gente. Então, logicamente que a gente vai ter que trabalhar muito e contar muito com o apoio da nossa torcida, que tem feito uma festa muito bonita, principalmente na Ilha do Urubu, para a gente poder, sem dúvida nenhuma, passar por esse período agudo com resultado positivo aí. Eu acho que é um momento importante da competição para a gente. Se a gente conseguir manter esse bom retrospecto, esse bom jogo que a gente vem tendo, essa evolução, sem dúvida nenhuma, ao final dessas 5 rodadas aí, a gente pode estar numa situação melhor que estamos hoje. Muito tempo não via a cor do dente do Zé Ricardo, né? Há muito tempo, porque o time andou patinando, aí ele fechado, na entrevista, falando só o feijãozinho com arroz. O momento é bom, você vê que ele está solto, ele já está falando, está sorrindo, né? As vitórias fazem com que isso aconteça. E ele próprio fica mais relaxado. Deixa ele para falar aqui. Já tem se encontrado aí com os gols no Vasco da Gama. Sua comissão técnica também tem feito um trabalho de preservá-lo para os jogos que eles julgam de repente ser principais para eles, né? E sem dúvida nenhuma vai ser um duelo interessante. Eu acho que aquele torcedor que estiver em São Januário e acompanhar também pela TV vai ter a oportunidade de acompanhar 2 grandes nomes, 2 grandes artilheiros, e tomara que a gente seja mais feliz nesse confronto também. Duelo, né, do Guerreiro com o Luiz Fabiano amanhã. De gol você entende muito, Roberto. E aí? É um grande duelo. Não, sem paixão. É um duelo dos dois ali. É um grande duelo. O Guerreiro atravessa uma grande fase. Acho que é um jogador importante hoje dentro do esquema do Flamengo. Quando ele atua e atua bem, a tendência é o Flamengo ter uma facilidade maior, principalmente para o Diego, para os jogadores que vêm de trás. Ele protege muito bem e está fazendo gols. Mas o Vasco tem também, do outro lado, tem o Luiz Fabiano que atravessa um bom momento, principalmente nesses jogos em São Januário. Então, acho que isso é importante. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Vasco e Flamengo, você já sabe que a motivação é grande. Mas tendo 2 grandes atacantes, 2 grandes artilheiros, a tendência como você diz, a rede bochechar. E eu espero que seja o Vasco. Sorridente Zé Ricardo continua falando lá no Flamengo. Está sorridente. Ele está tranquilo, né? Deve ter recebido também o pagamento, né? Hoje é dia, dia 6, dia 7, você vai receber o pagamento. A gente está numa boa sequência. Depois de um momento instável nosso, né, conturbado, a gente conseguiu passar por esse momento, mas entendo que toda grande equipe acaba passando, ainda mais quando tem tantos jogos, né? E 4 competições diferentes no momento que estamos envolvidos, realmente é bastante sacrificante, mas ainda bem que estamos também passando por isso, por sinal que a gente está tendo um bom, está sendo competente em algum ponto, né? Então agora tentar manter essa sequência, até porque já temos alguns jogos que não perdemos e também alguns que não sofremos gols, e assim a gente pensa também de continuar forte no Campeonato Brasileiro, que agora tem uma sequência grande, e se mantivermos uma performance produtiva e crescente, sem dúvida nenhuma poderemos
almejar coisas maiores para frente. Mais de um mês, né, Ronaldo? Mais de um mês que o time não perde. Você vê que o astral é outro, né? Dá para sentir aqui na. Mas é normal, é normal. Uma equipe, quando, por exemplo, vem de 4, 5 jogos seguidos, a motivação é outra, o treinamento é diferente, é um treinamento descontraído, cai nos braços da torcida. Então o Zé está tranquilo com relação a isso, não é? E até eu conversava aqui com os companheiros aqui antes de começar o programa, com relação principalmente ao jogo de amanhã. Não podemos esquecer que o time do Flamengo é um time cascudo. É um time de jogadores que já atuaram na Europa. Diego, Guerreiro, Trauco, Everton Ribeiro, Hever, jogadores experientes. Então Rodolfo. Então é um negócio que vai jogar no Caldeirão, tudo bem. Chegou e tal, aquela coisa, a pressão. Entrou no campo, a bola rolou, o jogador de futebol, ele não se preocupa com nada que está extra-campo, não. É dentro do campo. Zé Ricardo falando aí, ó. Envolve muitas emoções. A gente tem que estar muito equilibrado, focar no nosso rendimento, na nossa performance, como eu gosto de falar toda hora, porque acredito que a dimensão tática do jogo é cada vez mais importante e a gente tem que estar preparado em todos os aspectos, principalmente nesse, no sentido organizacional, para a gente poder sair de lá com um bom resultado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Terminou a entrevista coletiva, então, do técnico do Flamengo, pronto para o jogo. Que jogo, hein? Daqui a pouco nós vamos colocar o outro lado, a entrevista coletiva do Vasco da Gama. A nossa equipe está lá e o time terminou também, só pronto na manhã de hoje. Hein? O Vasco abriu para a Então lá, e a entrevista coletiva, para o treino não, mas para a entrevista coletiva você pode entrar, porque eles colocam uma pessoa para falar. Normalmente vai o presidente ou o filho do presidente e lá, vez ou outra, aparece um jogador, né? Essa semana o Luiz Fabiano apareceu, Ou coloca um garoto de 18 anos para falar também. Mas o Luiz Fabiano apareceu. Essa semana foi uma baita de uma entrevista. E vamos ver quem é que vai falar hoje. Já está definido lá quem é que vai falar no Vasco hoje lá? A gente vai ver. Ainda não está não. Mas é um baita de um jogo amanhã em São Januário, 18 horas. Ô Edilson, esse jogo você não precisa nem falar muito, mas tem que se falar. O treinador do Flamengo mostra uma regularidade do Flamengo, perde aí a 5 jogos, ganhando, né? E tendo um resultado positivo, está em várias competições. E o Vasco, por si só, a motivação, jogando em casa, a tendência, com certeza, vai estar lotado, São Januário, a torcida do Vasco vai estar apoiando, mas foi o que o Ronaldo colocou. O time do Flamengo é um time cascudo, um time com jogadores já rodados, com muita experiência. É uma grande equipe, mas acho que o Vasco tem que saber usar principalmente esse lado de motivar seus jogadores, porque esse clássico, independente da melhor equipe, que hoje o Flamengo tem uma melhor equipe, mas esse clássico ele passa muito pelo coração, pela aplicação, pela determinação daquilo que vai ser feito durante os 90 minutos. E nem sempre ganha o melhor, né? Teoricamente, o Flamengo hoje atravessa uma fase melhor, mas nem sempre isso acontece. Então, é um jogo que eu torno a dizer, o coração tem que estar batendo forte, não só para o Vasco, mas também para o Flamengo, para que a coisa realmente possa acontecer da melhor maneira possível. Um grande espetáculo, um grande jogo, e eu torço para que não tenha aquilo que acho que é também importante, que é o torcedor ir ali, torcer, apoiar. A torcida do Flamengo vai ser pequena, mas o torcedor do Vasco, principalmente, apoiar o time durante 90 minutos e esquecer essa coisa da violência. Você hoje é comentarista aqui, aliás, tem o mais alto salário aqui na Band, né? Mas eu não posso deixar de perguntar para você, como ex-jogador, enfrentar o Flamengo em São Januário é um momento especial para o Vasco? Sem sombra de dúvida. Enfrentar o Flamengo já é especial, independente da situação. O Maracanã, casa cheia, ou São Januário, que também vai ser casa cheia, entendeu? É um jogo diferente, Edilson, é um jogo diferente. Quem viveu isso, e eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas com quem eu convivi, o Vasco e o Flamengo é sempre uma coisa nova no sentido de motivação, do coração estar batendo forte, de você já dorme preocupado no sentido de pensar o jogo. Então, se o treinador falar pouca coisa, acho que é melhor, porque o jogador vai estar com muita disposição para fazer um grande jogo. É um clássico diferente, né, Ronaldo? Por isso que chamam de clássico dos milhões. Mas eu vi
o jogo Fluminense e Flamengo em 63, eu estava na arquibancada, com 173 mil pessoas no Maracanã. Então, o Vasco é aquela... O Fla-Flu já foi o melhor clássico. Não Depois, é questão de... perdeu espaço para Vasco e Flamengo. Não é questão de perder espaço, é questão de momento. Por exemplo, se você está no Maracanã, os dois times estão bem na competição, o Maracanã mas a rivalidade hoje entre Vasco e Flamengo é muito maior do que Flamengo e Fluminense. Você vê, Flamengo e Fluminense estão até juntos aí. O Flamengo dando uma pernada no Fluminense por causa do novo estádio, né? Então, a rivalidade é grande e eu posso estar equivocado. A rivalidade cresceu mais ainda quando o Eurico foi presidente. Como assumiu... E a gente tem que reconhecer isso. Foi ele. E era o Márcio Braga pelo lado do Flamengo. Começaram os dois aquele negócio. Agora, amanhã, é aquilo que eu falei ontem, eu não gosto de me tornar repetitivo, não, mas no papel o time do Flamengo é melhor. Agora, vai jogar em São Januário. O Ronaldo vai torcer pelo jeito, ele vai torcer pelo jeito. Quando ele torce pelo time, daquele time, normalmente acontece o contrário. O time do Flamengo, na minha opinião, é melhor. O time do Flamengo é melhor. O Vasco vem com 3 desfalques, essa coisa toda, mas é um clássico. O jogador se supera dentro do campo, o apoio da torcida. Então, tem que ter uma boa arbitragem. Isso é importante. É importante, tudo leva. Lotada, pressão, aquela coisa toda. Mas que às vezes dentro do campo não vai ter nada. O problema é fora dele. Então começa aquele negócio, começou um jogo, dentro do campo não vai ter nada. Vai ter rivalidade. Isso vai ter. Vai ser um jogo pegado, é normal. Sempre foi assim, né? De muita vontade. Aquilo que eu falei. Daqui a pouco você vai ver por que a regularização do Giovânio, contratado pelo Flamengo, virou uma novela. Vai ver também o Sidorf, hein? O Sidorf, amor ao Botafogo, aquele bundão dele e tal. Tá processando o clube, querendo 4 milhões de reais. Que coisa, hein? Vai ver o gol do Botafogo ontem por um outro ângulo. O ângulo da mão do torcedor, na arquibancada. E ele vai ganhar um jantar. Ele nem sabe ainda, mas vai ganhar um jantar aqui por conta do nosso programa. E você amanhã em São Januário, Vasco e Flamengo, tá lá com o celular, filmou o gol, mandou pra cá, ganha um jantar. Tem que ser exibido aqui, claro. E nós vamos exibir sempre que quando chegar. Mandou, nós vamos exibir um gol de um outro ângulo e vai ganhar um jantar. Na Toca da Traíra, no Camarão Artivia, com direito a acompanhantes, tudo por nossa conta. Nosso telefone tá claro aí, que é da TIM, né? Nosso telefone é da TIM. Tá aí, 965533357, o telefone aqui dos donos da bola, o telefone da TIM. Antes de eu mostrar o Botafogo aqui, eu queria chamar a Elaine Azevedo, que não veio de preto e branco. Nossa senhora, essa cruzada arrebenta qualquer um, né? Parece até a cruzada de São Januário ali, né, Roberto? Né? Hoje é sexta-feira, galera. Eu estou aqui ligadinha na interatividade com vocês. Mais uma perguntinha rápida. Renan Rodrigues, de Campo Grande, pergunta para Ronaldo. O Marlon vem mesmo para o Fluminense e ele vem para ser titular? Será? Olha, ele é do Criciúma, é lateral esquerdo. O Fluminense ele já foi contratado e nós vamos colocar já no noticiário do Fluminense isso. Ele é lateral esquerdo do Criciúma, que o Fluminense pela Superliga jogou 2 vezes. Foi muito bem, o jogador que apoia muito, tomara que dê certo. Já o Fluminense ontem anunciou, ontem hoje, né? Ontem para hoje anunciou a contratação do Marlon e nós vamos mostrar já o zagueiro que chega para reforçar a defesa do Fluminense. Foi o que eu falei ontem com o Ronaldo aqui. O time faz 4 gols, 5 gols, faz gol à torta e à direita. Mas toma um monte também. Gols infantis. Um goleiro com a mãozinha, corpo de alface, era só a mão, agora é o corpo inteiro. Cara de bola e tudo pra dentro. Não. E a defesa tá muito, mas gols infantis, pô. Então precisa... O Abel já foi zagueiro. O Abel é cada enxadada 50 minhoca quando jogava como zagueiro, né? E precisava acertar essa defesa. Era um bom zagueiro, mas batia muito a criança. Ele batia tanto como bate hoje no dedo lá, né? No teclado, que ele toca bem. Mas quando eu falo do Marlon aqui, o Marlon não é zagueiro, né? Ele é lateral esquerdo. Tô falando, a defesa começa a ser composta. Apesar do Léo tá jogando bem. O Fluminense precisa de mais um zagueiro. Precisa de mais gente mas pode, plantel, né? Mas se você tem o Léo, Roberto, com toda a sua experiência, Ronaldo, você também. Você tem o Léo, antigo Léo Pelé, que é Léo, né? Que está muito bem, jogador da casa. Aí você contrata o jogador do Criciúma, será que o Léo está saindo? Eu não acredito que o Fluminense vai trazer o fenômeno Marlon do Criciúma para tirar um lateral que está bem o time, que é o Léo. Ele não está bem, Ronaldo? Olha bem, nós temos que analisar. A primeira coisa que o zagueiro tem que fazer, o lateral tem que fazer, é saber defender. Depois, pensar em atacar.
Primeiro defende, depois ataca. O que acontece? O Léo apoia muito bem, mas ele é um pouco deficiente, não é totalmente, deficiente na marcação. Então o menino veio, o Marlon veio do Criciúma, porque se o Léo machuca, quem é que joga? O Abel tem que improvisar. Então, por